espaço morno é matador de processo terapêutico. Imagina você ir lá toda semana encontrar aquele profissional e nunca há nada de novo. Nunca há nada que gere uma certa atratividade, nunca muda-se nada no ambiente, nunca muda-se nada no tom de voz, nunca muda-se nada nas ações, nunca nada. É sempre aquela mesma coisa. Aí sabe o que acontece? A pessoa vai perdendo o encantamento de estar ali. Então, quando você se torna uma psico extraordinária, você passa a ter a clareza de que você sempre precisa trazer coisas que são o tempero das nossas sessões. Sim, a gente vai seguir uma estrutura, sim, a gente vai ter uma linha de raciocínio, mas sim, a gente pode trazer mesclas de coisas que tornam aquele momento mais especial, ainda mais gostoso para o nosso paciente e também para a gente. Então, tem muitas psicos que nunca pensaram em colocar uma música, por exemplo, que nunca pensaram em trabalhar com o paciente através de um vídeo, por exemplo, que nunca sequer recomendaram um livro, tiraram um livro do armário e entregaram na mão desse paciente. Né? No momento em que eu estava no presencial, eu sempre tinha livros, alguns livros eu comprava repetidos, comprava vários, porque quando eu indicava aquele livro para a pessoa, eu dizia, pode levar esse aqui para você ler. E a pessoa ficava, cara, às vezes o paciente sai e não leva nada extra daquela sessão. Mas uma psico extraordinária, ela sabe que uma sessão precisa ser atrativa, precisa ser bacana, precisa ter o extra depois da sessão. E às vezes, gente, o tornar atrativo é um detalhinho. Às vezes é uma pergunta poderosa que você fez. Se você não tem ideia do que é uma pergunta poderosa, vai acompanhando a gente ao longo das aulas que você vai descobrir. Mas às vezes é uma pergunta poderosa dentro do VNT, a gente treina perguntas poderosas. E às vezes é uma pergunta poderosa que você trouxe, que a pessoa saiu impactada com aquela pergunta. Eu tenho um paciente que falou justamente isso, né? Ele não queria alta de jeito nenhum. Eu disse, deu pra ti, chega que você não precisa mais vir aqui, né? E a gente brincando, e ele disse, não, mas eu preciso vir. Eu disse, então, defenda essa ideia, por que você tem que vir? E aí ele disse, na lata, assim, porque as perguntas que você me faz aqui, ninguém me faz lá fora. Eu disse, agora você me pegou, né? Esse argumento foi bom, porque é verdade. Então, entender as perguntas poderosas, o que são perguntas poderosas, e trabalhar isso com o paciente já torna a tua sessão mais atrativa. Né, conseguir dar para o teu paciente momentos que impactem de alguma maneira, por exemplo, um vídeo. Eu lembro de uma paciente que eu trabalhei um vídeo bem específico, eram questões relacionadas à autoestima. Nossa, ela chorou muito naquela hora, ela precisava daquele choro. Depois a gente conseguiu fazer os alinhamentos a partir dali. Então, às vezes, gente, é o detalhinho, é o jogo de cintura, é uma atividade diferente, né, é trazer uma sensação diferente. Eu já fiz cinema no consultório com uma paciente. Ela chegou para a sessão e eu disse, hoje a gente vai ter uma sessão diferente. Hoje a gente vai ter uma sessão de cinema. E aí eu selecionei alguns trechos importantes de alguns vídeos que conversavam diretamente com as tomadas de consciência que ela precisava ter, para depois daquilo ali a gente conseguir trabalhar outras ações. Então, às vezes são coisas que parecem detalhes, mas são detalhes que fazem toda a diferença. Então, só ouvindo isso que eu trouxe para você, para dar uma analisadinha nas tuas sessões e se pergunta, será que realmente está atrativo? Será que o meu paciente, eu tenho me dedicado verdadeiramente a trazer coisas ricas para o meu paciente, ou será que eu estou levando de qualquer jeito aí as sessões, uma sessão após a outra e valeu? Cuida disso, dá uma atenção especial. Por quê? Porque se o paciente vem e começa a não se sentir mais bem ali, ele não tem razão para continuar. E é fundamental, sim, que ele queira continuar. Por quê? Porque você quer que ele inicie e termine o processo terapêutico com você. Caso contrário, a gente sabe que a gente fica triste, né? Quando o paciente começa e não termina o processo terapêutico, a gente fica xoxinho. Então, fundamental é a gente começar a olhar para essa atratividade. Que às vezes é a tua forma de comunicar, que às vezes é uma risada junto com o teu paciente que você se permite dar. E tudo isso torna o processo terapêutico rico, gostoso, valoroso. A pessoa tem prazer de estar ali contigo. Você começa a captar isso quando a pessoa começa a dizer, nossa, não vi a hora de chegar o dia da nossa sessão. É tão gostoso. Nossa, eu fico esperando a semana inteira pro horário da nossa sessão. Nossa senhora, e você fica, uau! E, gente, não precisa ser um show pirotécnico cada sessão. Quando eu falo da atratividade, eu falo dos detalhinhos, né? Um detalhinho que eu tenho no meu consultório, balinha de goma, né? Então, quando eu estava no presencial, hoje eu atendo esporadicamente no presencial, só alguns pacientes que já estavam comigo, né? A gente faz uma ou outra sessão, mas a grande maioria, esmagadora, assim, tipo 99% é online, né? E a gente ficava comendo balinha de goma. Eu lembro que eu brincava com uma paciente que dizia, não, eu disse, palhaçada, você só come a balinha vermelha, eu disse, agora eu gosto só da vermelha, eu tenho que comer a laranja, porque você tá aqui e fica comendo a vermelha, a gente ria, brincava.
Mas às vezes é um detalhinho, né? Eu mexia com ela, que eu dizia que ela só vinha por causa da balinha de goma. Às vezes é um detalhinho. Mas os detalhinhos fazem a diferença, geram conexão, fazem com que os teus pacientes se sintam mais ou menos à vontade. Então, se permite olhar para isso, porque isso também conecta, isso também é trabalhar e atender na psicologia.